Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal da Homeworks. Eu sou o João, sou professor de filosofia e estou aqui para a gente falar um pouco mais dessa disciplina que eu gosto tanto. Vamos falar de coisa boa? Vamos falar da nova TechPix, a câmera mais... Não, mentira, não é isso não. Vamos falar de política, tá bom? Sei que muita gente não gosta de política, muita gente fala assim, eu não gosto de política, mas a gente vai tentar entender um pouquinho das ideias políticas, principalmente de dois pensadores antigos, do Platão e do Aristóteles, tá bom? De forma inicial, vamos tentar entender a que se refere esse termo. Tá? Política vem do radical polis, que significa cidade. A gente traduz por cidade, cidade-estado, depende do autor que você estiver lendo. A tradução varia um pouco. Mas significa uma comunidade. Né? Uma polis é uma comunidade, onde os indivíduos ali habitam. Os indivíduos ali habitam e se relacionam. O que é política, então, nesse contexto? Política é a melhor forma que nós temos de organizar essa sociedade, a melhor forma que nós temos de organizar essa comunidade. Isso é política, né? Refletir sobre isso, refletir sobre essas condições de convivência nessa comunidade é uma reflexão política. Então, a política, ela é uma arte nobre. Ela é uma arte nobre por quê? Porque ela está relacionada diretamente com a vida das pessoas. No mundo grego, e se a gente pensar para a nossa comunidade contemporânea também, para a nossa sociedade contemporânea, há uma ideia de que nós não existimos sozinhos, né? Nós já nascemos num grupo social, nós já nascemos num grupo comunitário. Nenhum ser humano vem ao mundo sozinho. Ele já nasce na dependência de outros indivíduos. Ele já nasce na dependência dessa comunidade na qual ele está inserido. Então, esses problemas sobre essa relação política, eles vão ser fundamentais para estes primeiros pensadores. E aí, falando do Platão e do Aristóteles, tá? Platão escreveu um livro chamado A República, ok? Nesse livro, A República, qual que é o contexto? A reflexão sobre o que é a justiça. É isso que o Platão tenta responder neste livro, A República. E é também neste livro, A República, que a gente tem uma das passagens mais famosas da filosofia, que é o mito da caverna, tá bom? A gente não vai falar especificamente dele hoje aqui, tem um outro vídeo que a gente já falou sobre o mito da caverna. Retorne nesse vídeo aí para você ficar por dentro deste assunto, se você ainda não o conhece, ok? Como que o Platão vai, então, defender uma ideia de justiça nessa cidade? Ele vai fazer uma comparação entre a cidade e o indivíduo, né? O indivíduo, como pertencente da cidade, ele como se fosse uma cidade em miniatura. E a cidade, como todo desses indivíduos, ela é um espelhamento maior desse indivíduo. Então, primeiro eles pensam, né, a justiça nessa relação. Então, se eu entendo o que é justiça na cidade, eu entendo o que é justiça no indivíduo. Ok? Como que ele faz essa definição, então? Como é que Platão faz essa definição? Ele diz o seguinte, é importante que nessa comunidade cada indivíduo ocupe o seu lugar. Então ele pensa o seguinte, há três tipos de classes sociais nessa cidade. Há os produtores, os guardiões e os governantes, tá? O perfeito equilíbrio entre essas partes, o perfeito equilíbrio entre esses grupos sociais, permite que a cidade exista de forma mais equilibrada, permita que a cidade exista de forma mais justa. E como que ele chega a isso? Refletindo sobre o que seria justiça no indivíduo. Então, Platão pensa o seguinte, que a alma humana, a própria alma humana é dividida em três partes. Tem a parte apetitosa, a parte irracível e a parte reflexiva, lógica ou pensamento, né? Nessa parte apetitosa, seria aquela parte da alma que estaria preocupada com a nossa sobrevivência, por exemplo, né? A satisfação das nossas necessidades básicas, se alimentar, matar a sua sede, matar a sua fome, se reproduzir. Isso seria, então, preocupações dessa parte da alma. Só que para o Platão, as plantas também têm essa alma, né? As plantas também se reproduzem, as plantas também se alimentam, e a gente sabe disso. Então, nesse nível, seria um nível que nós compartilharíamos com as plantas. Um segundo nível seria, então, essa parte irracível, que vem de ira, né? Aquela parte que responde com violência quando é necessário, por exemplo, né? Para salvar a própria vida de um perigo iminente, por exemplo. Então, essa parte da alma
Também nós compartilhamos com outros seres, que são os animais, por exemplo. Então, os animais também, se você se encontra com um animal selvagem e ele se sente ameaçado, ele vai te atacar. Por quê? Porque ele quer defender a própria vida dele. Então, esse nível da alma nós compartilhamos com os animais. A única parte da alma que é necessariamente nossa é a razão, é o pensamento. Então, o indivíduo que é justo é aquele que, onde essa parte racional governa todas as outras. Por quê? Porque se eu sou governado pela minha parte apetitosa, eu estou agindo como as plantas. Se eu sou governado pela minha parte irascível, eu estou agindo como os animais selvagens. Mas se eu ajo racionalmente, se eu sou um indivíduo onde a razão comanda as outras partes da alma, então eu estou agindo como um ser humano, e aí então eu estou agindo de forma justa. Assim na cidade. Na cidade, os produtores ou os artesãos são aqueles que estão que trabalham para satisfazer essas necessidades básicas da cidade, aqueles que plantam, aqueles que colhem, aqueles que constroem cama, mesa, essas coisas mais básicas dessa perspectiva para a existência da cidade. Os guardiões são os guerreiros, são aqueles indivíduos que o exército, né, aquele que defende a cidade e de forma violenta, se necessário for. E os governantes são aqueles que pensam as leis da cidade, são aqueles que refletem sobre as leis da cidade. Os produtores correspondem à parte apetitosa da alma, os guardiões correspondem à parte irascível e os governantes então corresponderiam à parte racional. Então, é o equilíbrio entre essas partes que permite que a justiça exista na cidade. Quando acontece um desequilíbrio, então, por exemplo, quando um produtor quer ser guerreiro, ou quando um guerreiro quer ser governante, ou quando um governante quer ser guerreiro e um governante quer ser produtor, quando as pessoas não ocupam os lugares necessários, ou os lugares que elas devem ocupar na cidade, nós temos um desequilíbrio, e esse desequilíbrio é a fonte, então, da injustiça. Tem um problema nisso, né? Não temos muita liberdade nessa perspectiva que o Platão propõe. E aí, como que ele faz o seguinte? Ele pensa também a educação, porque a educação é fundamental para a gente construir isso, né? Então, desde criança, as crianças já seriam preparadas, né, para ocuparem esses lugares. As crianças demonstrariam, segundo Platão, aptidões naturais, ou para serem produtores, ou para serem guerreiros, ou para serem governantes. E aí, então, a educação desenvolveria nelas essas habilidades, essas aptidões que elas demonstrariam naturalmente, e assim, então, elas seriam treinadas para ocupar o lugar que elas deveriam ocupar na cidade, ok? O Platão não é um democrata, como vocês podem ver, né? O governo que o Platão propõe não é o governo do povo, mas é o governo dos melhores, uma aristocracia. E o que significa esses melhores, né? O Platão está pensando o que nesses melhores? É uma distinção pelo saber, aqueles que sabem mais, aqueles que são preparados para o governo da cidade. E uma das teses mais polêmicas do Platão tem a ver exatamente com isso, que ele diz o seguinte, que a cidade só vai ser justa quando os filósofos forem reis, ou os reis se tornarem filósofos. O que o Platão está querendo dizer com isso? É o seguinte, olha, o produtor também sabe, né? Ele também tem uma técnica, o artesão também ele tem um conhecimento prático de fazer aquelas coisas. O guerreiro também tem um conhecimento prático de defesa, de arte da guerra, né? Então, eles também têm conhecimentos, mas existe um conhecimento que é diferenciado, um conhecimento que é especial, que é o conhecimento puramente teórico, que é o conhecimento da essência das coisas, da essência da justiça, da essência da virtude, da essência da coragem, da essência da felicidade. E esse conhecimento dessa essência é um conhecimento que apenas a filosofia pode oferecer. Então, se um governante quer construir uma cidade justa e manter essa cidade justa, ele precisa conhecer a essência da justiça. E os que conhecem a essência da justiça são exatamente nessa categorização que o Platão propõe, os filósofos, ok? E aí, então, nós temos o Aristóteles, que o Aristóteles também é um pensador muito importante nessa área da política, e ele vai dizer o seguinte, ele define o ser humano como um animal político, o zoon politikon. Significa o quê? Significa que o ser humano necessariamente vive nessa sociedade, né? Vive nessa comunidade. É impossível, então, que o indivíduo viva fora dessa comunidade, né? A cidade, então, ela
responde aos anseios do indivíduo, ela responde às necessidades do indivíduo, né? A gente se organiza numa cidade, por quê? Porque a gente não é capaz de produzir tudo que a gente precisa sozinho. A gente precisa de compartilhar o trabalho com outros indivíduos. Se você tivesse que produzir tudo que você precisa para a sua própria sobrevivência, inevitavelmente você não conseguiria. Né? Você não é capaz de produzir tudo que você precisa. Então, a vida em comunidade, ela favorece a sobrevivência por isso, porque a gente divide tudo aquilo que a gente precisa nos trabalhos entre as várias pessoas que existem nessa comunidade. Tá? A polis, então, encontra-se entre as realidades que existem naturalmente, uma é por natureza um animal político. Essa frase é do Aristóteles, ok? Então, a cidade é um fenômeno natural, ela não é um fenômeno social, uma construção humana, ela existe naturalmente, ok? A ética reflete sobre o indivíduo e a política reflete para o bem comum. Tem mais vidas em jogo na política do que na ética. A ética é a reflexão sobre o indivíduo, a política é a reflexão sobre o todo. O que é mais importante? O que tem mais coisas em jogo? O indivíduo ou a comunidade? A comunidade. Então, a política, ela é mais importante do que a ética. Né? Ela é mais importante do que a ética, por quê? Porque a ética está subsumida desse jeito à política. O bem da cidade, o bem coletivo, está acima do bem individual. Tá? Se os indivíduos entenderem isso, então nós temos aquilo que a gente chama de uma cidade também equilibrada, de uma cidade justa. E um conceito que não apareceu na apostila de vocês, mas é fundamental que a gente entenda isso. O que junta os seres humanos nessa comunidade? O que impede que os seres humanos se autodestruam nessa cidade, nessa comunidade? É a filia. O que é filia, né? É a amizade que os seres humanos têm para com os outros. Se você considera alguém o seu amigo, o seu igual, você não vai querer destruir ele. Né? Você não quer matar o seu amigo, você não quer bater no seu amigo, você não quer o mal para o seu amigo. Se você quer o mal para alguém e você chama essa pessoa de amigo, você está fazendo errado, né? Então, precisamos definir melhor essas coisas, então. Então, se você considera alguém realmente o seu amigo, um seu igual a você vai querer o melhor para essa pessoa. E assim, é esse sentimento de filia que deveria, então, perpassar essa comunidade política inicial. Né? Então, porque se nós entendemos que as pessoas que moram nessa comunidade são iguais a mim, eu vou querer o melhor para essas pessoas, porque elas são, assim como eu, um ser humano que vive nessa cidade e precisa também das mesmas coisas que eu preciso, tem as mesmas necessidades que eu tenho, e assim a gente tem uma comunidade, então, harmônica e equilibrada. Dúvidas? Deixe os comentários aí abaixo. A gente vai ficando por aqui. Para você ter acesso aos próximos vídeos, assine o canal e ative o sininho e a gente se vê em breve. Até mais.